Olá, bem-vindos à aula de cálculo 4. Nesse vídeo, nós veremos integrais duplas em coordenadas polares, né? Então, vimos no vídeo anterior a possibilidade, né, da gente calcular o volume entre uma região e a superfície, né, gerada por uma função de duas variáveis. Mas muitas vezes a região, né, que a gente identifica como sendo o conjunto domínio, ela não é fácil de ser utilizada em coordenadas cartesianas. Então, muitas vezes fica mais fácil ela ficar em coordenadas polares, principalmente se for uma região circular. Tá bom? Então, vejamos esse teorema aqui da mudança para coordenadas polares integrais duplas, né? Então, se uma função f contínua num retângulo polar R, dado pelo seguinte, né, que 0 é menor do que um número A, que vai ser menor do que o R, que é menor ou igual a um número B, né? E temos que θ vai estar entre alfa e beta, né? Aonde 0 vai ser menor ou igual a diferença entre beta e alfa, que vai ser menor ou igual a 2π, né? Então, nós temos aqui essa integral. Então, a integral na região R da função f de xy, né, dA, ele pode ser escrito como sendo, né, a integral de alfa a beta da integral de A a B da função f de r cosseno θ, r seno de θ, vezes r, dr dθ, né? Então, devemos recordar aqui o seguinte, né? Que x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a r ao quadrado, né? Isso aqui é para a gente só para recordar coordenadas polares. E além disso, nós temos que x ele é igual a r cosseno de θ e temos que y é igual a r seno de θ. Tá? Então, com essas informações aqui, é possível provar essa relação aqui, tá? E assim a gente consegue fazer a mudança de uma integral dupla que está nas variáveis x e y, né, que seriam coordenadas cartesianas, mudar para ela para coordenadas polares, né, fazendo essas substituições. Bom, exemplo 1. Calcula essa integral aqui, né? A função, né, de duas variáveis, né, 3x mais 4y quadrado, na região R, né? Onde essa região R é a região do semiplano superior. Nesse caso, como o semiplano é superior, o y ele vai ser maior que zero, né? Limitada pelos círculos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. No caso, esse círculo aqui, ele tem centro na origem e o raio é igual a 1. E o outro círculo é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, né? No caso, esse círculo aqui também tem centro na origem. Só que o raio aqui vai ser a raiz quadrada de 4, que é 2, né? Então, aqui já está a figura da região, tá? Então, está aqui o círculo menor, né, que tem raio 2 e o centro na origem. E aqui está o círculo maior, que tem raio 2 e o centro na origem. Tá? Só uma correção. Esse círculo aqui é o menor, ele tem raio 1. Bom, então assim, se for para trabalhar aqui com coordenadas cartesianas, é meio difícil, né? Então, ela vai ficar muito mais fácil se a gente fizer por essas coordenadas copolares. Então, veja que nessa região aqui, né, essa região que nós estamos observando, né, o raio, né, ela está indo de 1 a 2, né? Ele vai de 1 a 2. Então, por isso que está aqui, que 1 é menor ou igual a R, que é menor ou igual a 2. E aqui, vejam que o ângulo, né, que ele está girando, ele vai de 0 até π, tá? Por isso que θ aqui ele está dado entre 0 e π. Então, agora é só então a gente fazer a substituição dessa integral aqui que está com coordenadas cartesianas por coordenadas polares. Então, vamos começar aqui assim, né?
a integral, né, r da função 3x mais 4y ao quadrado, dA. Então, isso aqui vai ficar a integral, aí agora em relação a θ primeiro, né, θ vai variar de 0 a π, da integral agora de r, que é de 1 a 2, e aí agora a gente substitui o x por r cosseno de θ e o y por r seno de θ, né? Então vai ficar assim, 3 vezes x, que é r cosseno θ, mais 4 vezes r seno θ, né? Só que esse aqui está elevado ao quadrado, por isso que eu botei entre parênteses aqui. Vezes r, né? Muita gente esquece de botar esse r, e aí a conta dá errado, tá bom? Vocês acabam só substituindo x e y, né, pelas coordenadas polares e esquece de fazer a função multiplicando por r ali, tá bom? Então fica esse alerta aqui de vocês não esquecerem de botar esse r aqui no final, tá bom? Então, dr dθ. Então, o primeiro passo aqui é que eu vou multiplicar todo mundo que está dentro do parêntese por r, né? Então, vai ficar assim. Aí temos 3r ao quadrado, cosseno θ, mais, aí o quadrado do seno de r, seno de θ, é r ao quadrado, seno de θ, né? E aí, como eu vou multiplicar por r, aqui vai ficar 4r ao cubo, seno θ. Pronto. dr dθ. Feito isso, agora vamos integrar em relação a θ, integrar em relação a r. Então vai ficar a integral de 0 a π, e aí temos, né? Lembrando que como a gente está integrando em relação a r, então o que não é r a gente trata como uma constante, né? Então 3r ao quadrado cosseno θ, né? 3 cosseno θ é uma constante, então vai ficar 3, fica aqui então cosseno θ, vezes r elevado ao cubo dividido por 3. Vou botar aqui entre colchetes também, tá? Mais 4 seno ao quadrado de θ, vezes o r ao cubo fica r à quarta sobre 4. E aí lembrando que isso aqui vai variar, né? Que é o r vai de 1 a 2, né? dθ. Agora, né? Bom, aí aqui podemos simplificar 3, né? Com 3, 4 com 4 aqui, né? E aí temos aqui essa integral, né? Vai ficar a integral de 0 a π, no caso fica r ao cubo, né? A gente fica r ao cubo cosseno θ, mais r à quarta seno θ, né? Depois dessas simplificações, variando de 1 a 2. E aí agora a gente só faz as substituições, tá? Então vai ficar integral de 0 a π. E aí quando a gente substitui, né, r por 2, né? Aí temos 8 cosseno θ, mais 2 à quarta dá 16, né? Seno θ, menos, aí agora substituindo r por 1, né? Aí fica cosseno θ mais seno θ, né? Temos a integral de 0 a π. E aí agora é só a gente reduzir os semelhantes, né? Então 8 cosseno θ menos o cosseno θ vai ficar 7 cosseno θ. Esquecendo aqui, né? Que aqui fica o quadrado. 16 seno θ menos, né, 16 seno ao quadrado θ menos o seno ao quadrado θ fica 15, né? 15 seno ao quadrado θ, né? E dθ. Pronto. E aqui, para facilitar esse cálculo, né, eu vou fazer uma substituição que vocês encontram nas relações trigonométricas, né? Eu vou só uma observação,
que o seno ao quadrado θ ele é igual a 1 menos o cosseno de 2θ, né? Sobre 2. Bom, isso é possível provar pelas relações trigonométricas. Então, fazendo a substituição, nós temos a integral de 0 a π de quem? De seno 7 cosseno θ mais, aí aqui fica 15 sobre 2 vezes 1 menos o cosseno de 2θ, né? De θ. E agora a gente faz o cálculo, né? Em relação a θ. Então, resolvendo agora essa integral, né? Nós temos agora, né? Em relação a θ, né? Então fica 7 cosseno θ, vai ficar 7 seno θ, mais, aí aqui eu poderia ter feito, né? 15 sobre 2 vezes 1, que dá 15 sobre 2, e a integral em relação a θ fica mais 15 θ sobre 2, né? E aqui fazendo 15 sobre 2 vezes menos cosseno de 2θ, né? Aí vocês poderiam fazer por integral por substituição, né? E aí vocês vão ver que isso aqui vai dar menos 15 sobre 4 seno de θ, né? Ou melhor, seno de 2θ. Se vocês não entenderem como foi que eu achei nesse menos 15 sobre 4 seno de 2θ, aí vocês comentem aí que eu ajudo, tá bom? Variando de 0 a π, né? Então, fazendo agora a substituição, né, do seno por π, desculpa, θ por π e depois por 0, né? Nós temos 7 seno de π mais 15 π sobre 2 menos 15 quartos seno de 2π menos, né? Vai ficar 7 seno de 0 mais 15 vezes 0 sobre 2 menos 15 sobre 4 seno de 2 vezes 0, que dá 0, né? E aí temos que o seno de π é 0, então isso aqui vai dar 0. O seno de 2π também é 0, então isso aqui, né, esse termo aqui também dá 0. O seno de 0 também é 0, 15 vezes 0 sobre 2 é 0, e né, como o seno de 0 é 0, né, aqui vai dar tudo 0. E assim o resultado aqui fica 15 π sobre 2. Tá? É o resultado daquela integral. Exemplo 2, determine o volume do sólido determinado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide, né, que é z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Tá? Então está aqui a figura. Bom, vocês vão ver que a interseção do plano z igual a 0 e o paraboloide, na verdade, vai ser uma circunferência, né? Então, a região que nós estamos trabalhando vai ser a região interna dessa circunferência. Então, se a gente substituir z por 0, né, no paraboloide, né, na equação do paraboloide, nós vamos ter 1, que vai ser menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, igual a 0, né? Então, com isso, nós temos x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, dessa forma, a interseção entre o plano z igual a 0 e o paraboloide vai ser a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, na figura, vocês estão vendo que o paraboloide, os pontos do paraboloide, são imagens, né? Digamos assim, dos pontos da região interna da circunferência, né? E também da circunferência, né? Aqui. Então, nesse caso aqui, implica dizer que o raio ele vai estar entre 0 e 1. Ok?
E θ, né, como ele está dando o giro, né, é uma circunferência completa, vocês vão ver também então que θ ele vai estar entre 0 e 2π, né? Então, com essa informação, nós temos, né, no caso, a função f de xy, aqui nesse caso que nós estamos trabalhando, vai ser 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Vocês devem recordar, né, que x é igual a r cosseno θ, o y é igual a r seno θ, e também que x ao quadrado mais y ao quadrado, ele é igual a r ao quadrado, né? Tá? Então, sabendo dessa informação, esse f de xy, podemos escrever ele também dessa forma aqui, né? Como sendo 1 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Dessa forma. E aí, na hora de substituir, né, fazer a mudança, né, coordenadas polares, a gente pode trocar então esse x ao quadrado mais y ao quadrado por r, né? Então a integral, né, o volume aqui, vamos botar assim, volume V da integral, né, na região aqui de f de xy, né, dA. Então ele vai ficar a integral de θ, que vai de 0 a 2π, da integral do raio, que vai de 0 a 1. E aí, o f de xy, eu vou substituir o x ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado, né? Então vai ficar 1 menos r ao quadrado. Dessa forma aqui. Bom? Vezes r dr dθ, né? Então, fazendo primeiro esse produto, né, de que está dentro do parêntese por r, nós vamos ter, né, a integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, de r menos r ao cubo, dr dθ, né? E aí agora a gente faz a integral em relação a r, né? Então vai ficar a integral de 0 a 2π, e aí temos r ao quadrado sobre 2, menos r à quarta sobre 4, dθ, no caso aqui vai variar de 0 a 1, né? Dθ, né? No caso, se eu substituir r por 0, dá tudo 0, então só vou substituir por 1, né? E resolver logo isso aqui, e vai ficar a integral de 0 a 2π, e aí resolvendo fica 1 meio menos 1 quarto, né? E vai dar 1 quarto, né? Dθ. E aí agora, né, fazendo essa integral aqui, nós vamos ter θ sobre 4, variando de 0 a 2π, né? E aí no final fica 2π sobre 4, que fica só π sobre 2. Bom, então esse aí vai ser o volume do sólido, né, formado pelo paraboloide, e o plano é z igual a 0. Teorema, esse novo teorema, né? Se f é contínua numa região polar, dado, né, que o d é dessa função aqui, tá? Aonde? Vejam que θ vai estar no intervalo entre alfa e beta, e já o r ele vai estar no intervalo cujas extremidades são funções de θ. Então, nesse caso aqui, essa integral, né, na região D, né, integral da função f de xy aqui na região D, tá? Ele vai ser dado dessa forma aqui, né? Vai ser a integral aqui em relação a θ, né, que vai de alfa a beta, e em relação a r, ele vai de h1 θ, que seria então, no caso, a função que representa o conjunto de menor valor de θ dentro na região, até h2 de θ, que aqui vai ser a função que representa o valor extremo de r nesse intervalo. Então, exemplo 3, use a integral dupla para determinar a área contida em um laço de rosácea de 4 pétalas. E aí a função é essa, né? R é igual o cosseno de 2θ.
Bom, então tá aqui a figura, né? Então são 4 pétalas, então eu quero saber qual é a área contida em apenas uma dessas pétalas aqui, tá? Então, isso daqui deve ter sido uma função que vocês já devem ter estudado lá em cálculo 3, né? Então veja que essa pétala aqui que está em destaque, né? O θ vai estar variando de menos π sobre 4 até π sobre 4, né? E veja que o R, o menor valor dele vai ser zero, né? E aí ele vai variando dependendo do valor de θ, né? E pode chegar a π sobre 4, né? Mas na verdade o maior valor possível para R vai ser o cosseno de 2θ, né? Então é só escolher o valor de θ e aí a gente vai saber qual é o intervalo que o R vai estar inserido, né? Então vamos pensar o seguinte, né? Então temos que a região D, ele vai ser, né? R teto, né? Esse par ordenado, tá o quê, né? O θ vai estar entre menos π sobre 4, que vai ser menor ou igual a θ, menor ou igual a π sobre 4. E o R, o menor valor dele é zero, né? E o outro intervalo vai depender do valor de θ, né? Então, a gente pode escrever como sendo o cosseno de 2θ, assim. Bom? Então, nesse caso aqui, a área da região D, né, que nós estamos procurando, ele vai ser a integral da região, né, em relação à região D, né, dA, né, em relação a dA, vai ser assim. Então, temos a integral em relação a θ, que é de menos π sobre 4 até π sobre 4, da integral, agora em relação a R, né, que vai de zero ao cosseno de 2θ. Aí, no caso, fica só em relação a R dr, né? Tá? Então, vai ser dada assim em função de R, né? Opa, e dθ, né? Esquecendo aqui. Bom, então, a integral de R é R ao quadrado sobre 2, né? Então, vai ficar assim, a integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, né? E aí, a integral de R, que fica R ao quadrado sobre 2, no intervalo de 0 ao cosseno de 2θ, né? dθ. Bom, assim, nós temos essa integral aqui, né? A integral de menos π sobre 2 até π sobre 4, uma correção, né? Que é 4. Se eu substituir R por zero, vai dar zero, né? Então, no final fica só o quadrado, né, do cosseno de 2θ sobre 2, dθ. Olha, para facilitar aqui o cálculo, vamos fazer aqui uma substituição aqui, né? Uma relação trigonométrica, tá? É possível provar que o quadrado do cosseno do ângulo alfa, ele é igual a 1 mais o cosseno de 2α, dividido por 2. Aqui é possível provar isso daqui. Então, se eu substituir alfa por 2θ, né? Vamos botar assim, né? Tomando alfa igual a 2θ, por essa fórmula aqui, né? Então, temos que o quadrado do cosseno de 2θ, ele pode ser escrito como sendo 1 mais, aí seria 2α, né? Então, vai ficar 4θ, né? Sobre 2, tá bom? E aí, lembrando que, observando na verdade, né? E aqui ele já está sendo dividido por 2, né? Então, quando eu substituir o quadrado cosseno de 2θ por essa expressão aqui, esse denominador aqui vai ficar 4, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Então, temos que a área da região D, ela vai ser dada, então, como sendo, né? A integral de menos π sobre 4
até π sobre 4 de 1 mais o cosseno de 4θ sobre 4, tá bom? dθ. Aí aqui ele fica mais fácil de calcular, tá? Eu posso até colocar esse 4 aqui, esse sobre 4, né, que é equivalente a 1/4, aqui em evidência, né, para facilitar a visualização dos cálculos, tá bom? E aí agora a gente faz assim, né? A integral de 1 em relação a θ é o próprio θ, e a integral do cosseno de 4θ, isso daí a gente pode fazer uma substituição, né? Substituir 4θ por U. Bom, no final vocês vão ver que isso vai ficar assim, né? Mais seno de 4θ sobre 4, tá? Isso daqui tudo, né, que está sendo multiplicado por 1/4, né, que eu pus em evidência, variando no intervalo de menos π sobre 4 até π sobre 4. E aí nós temos, né, que 1 sobre 4, trazendo aqui para baixo, tá? Então, continuando o cálculo, 1 sobre 4 vezes. Aí temos, né? No lugar do θ eu vou botar o menos π sobre 4. Então vai ficar menos π sobre 4 mais o seno, aí 4π, né? Substituindo π por menos π sobre 4 vai ficar o menos π, né? E menos π, ele é equivalente ao próprio π, tá? Então vou botar aqui positivo. Sobre 4. Menos, aí agora substituindo θ, né? É positivo, tá? No caso aqui eu substituí primeiro aqui θ por π sobre 4, tá? Foi um equívoco. E agora menos, e vou substituir agora sim θ por menos π sobre 4. Menos π sobre 4 mais o seno de menos π, né? Sobre 4. Ok? E agora é só a gente resolver isso daqui, né? O seno de menos π é igual ao seno de π, tá bom? Então quer dizer que essa fração aqui somada com essa, né, no caso é subtraída, né? Então vai ser esse menos esse, né? Vai dar 0. Então posso cortar aqui, já que são iguais. E aqui eu vou ter π sobre 4 menos π sobre 4. No caso vai dar 2π sobre 4, né? Que é π sobre 2. Então vai ficar 1/4 vezes π sobre 2, que é igual a π sobre 8. Tá bom? Então, essa é a área de uma das pétalas da rosácea. Exemplo 4, né? Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide, né? Z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Acima do plano XY, né? O plano XY é também o plano Z igual a 0, né? E dentro do cilindro aqui, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Então aqui já está o esboço, né? Então esse cilindro aqui que vocês estão vendo é o cilindro que tem essa equação aqui, tá? Esse paraboloide que vocês estão vendo tem essa equação aqui. E aqui a gente não está vendo mais o plano XY, né, que é z igual a 0, quando intersecta o cilindro aqui, ele forma esse círculo aqui, tá bom? E a gente já vai ver como é que a gente encontra esse cálculo aqui, tá? Que é para quando z igual a 0. Tá bom? Então, estamos querendo encontrar esse volume aqui, tá? Então, nós temos o seguinte, o volume que a gente está procurando, ele vai ser dado, né, na região D, em função, no caso aqui, do paraboloide, né, que vai ser a função f de xy, dA, né? E aí, só para tornar mais claro, tá bom? O f de xy, ele vai ser essa equação aqui, né? X ao quadrado mais y ao quadrado, porque é o volume do sólido, né? Que vai estar entre
o círculo, né, formado, né, entre o círculo e a interseção do cilindro com o paraboloide. Tá? Então, nesse caso aqui, nós temos que o f de xy, que ele é igual ao z, né? Ele vai ser x ao quadrado mais o y ao quadrado. E aí vamos só recordar aqui as relações, né? Nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado em coordenada polar, né? Para passar de coordenada cartesiana para coordenada polar, né? Então, x ao quadrado mais y ao quadrado ele é igual a r ao quadrado. Ainda temos que x ele é igual a r vezes o cosseno de θ. E o y ele vai ser r vezes o seno de θ, né? E aí temos aqui, né, substituindo, né, na equação aqui do cilindro, nós temos que, né, como a equação do cilindro é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x, né? Então, a equação do cilindro vai ficar r ao quadrado igual a 2x, que na verdade vai ser o quê? R cosseno de θ, né? E na prática nós temos que R ele é igual a 2 cosseno de θ. Essa é a equação do cilindro, né, que na verdade é dessa região aqui, ó, que vocês estão vendo, por isso que está R igual a 2 cosseno de θ, tá? Porque foi só uma substituição aqui nessa equação. Bom? E no f de xy, nós temos então que o f de xy ele pode ser escrito como sendo apenas o r ao quadrado. Ok? Então, para o cálculo do volume, nós vamos ter a integral em relação a θ, né? Observe que o θ aqui, né, ele vai estar variando de menos π sobre 2 até π sobre 2, tá? Vai ser assim a região. Então, vai ser menos π sobre 2 até π sobre 2. E o raio? Vamos voltar lá. O raio ele vai de 0 até variando r igual a 2 cosseno de θ, né? Então, vai ser de 0 a 2 cosseno θ. Só para ficar claro, eu vou botar aqui, né, a região D, né? A região D, que é R e θ, né? Aonde θ está variando de menos π sobre 2, menor ou igual a θ, menor ou igual a π sobre 2, e o R, que vai estar indo de 0 até 2 cosseno θ. Bom? E o f de xy agora, né, que vai ficar sendo substituído por r ao quadrado, vezes o r, que é da fórmula, né, dr dθ. Pronto. Aí agora nós passamos a integral dupla que estava em coordenadas cartesianas para coordenadas polares, né? Então, só multiplicando aqui, né, r ao quadrado vezes r, né, que fica r ao cubo. Então, vou botar assim, né, menos π sobre 2 até π sobre 2, da integral de 0 a 2 cosseno θ, de r ao cubo, né, dr dθ. Pronto. A integral de r ao cubo é r à quarta sobre 4, né? Então, vai ficar a integral de menos π sobre 2 até π, né, sobre 2. De r à quarta sobre 4. Aí aqui, no intervalo, né, de 0 a 2 cosseno θ. Agora, dθ, né? Se eu substituir r por 0 dá 0, né? Então, vou substituir logo só por 2 cosseno θ, né? Então, fica a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, de 2 à quarta, que dá 16, né? E 16 sobre 4, que dá 4. Dá 4 cosseno à quarta de θ.
dθ. Pronto. Então, vou botar até esse 4 em evidência, né? Então, fica 4 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Do cosseno à quarta de θ dθ. E aqui nós vamos fazer a seguinte manipulação, né? Aqui vai ficar 4 vezes menos π sobre 2 até π sobre 2. E aí esse cosseno à quarta de θ, eu posso escrever ele como sendo o quadrado do cosseno de θ ao quadrado, né? dθ. O quadrado do cosseno de θ, nós podemos substituir como sendo a metade, né? Ele pode ser a metade de 1 mais o cosseno de 2θ, né? Então, isso aqui vai ficar 4 vezes a integral. Então, aqui vai ficar menos π sobre 2 até π sobre 2 de 1 mais o cosseno de 2θ sobre 2. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, né? dθ. E aí, resolvendo aqui, nós temos, né, a integral 4 vezes a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2, né? Aí em cima fica 1 mais 2 vezes o cosseno de 2θ mais o quadrado de 2θ, né? Sobre 4, né? dθ. Bom, aí eu posso cortar aqui 4 com 4, né? E aí nós vamos ter... no caso aqui eu tenho um intervalo, né, simétrico, eu posso até escrever ele assim como sendo 2 vezes a integral de 0 a π sobre 2, tá? E aí fica 1 mais 2 cosseno de 2θ. Já vimos em outra questão, né, que esse quadrado do cosseno de 2θ, nós também podemos substituir ele por 1 mais o cosseno de 4θ sobre 2. Bom, então é o que vamos fazer aqui. Então vai ficar mais 1 mais o cosseno de 4θ. Vou botar até assim, né? 2 e 2. Tá? dθ. E aí, no caso, 1 meio mais 1, né? Somando aqui, ele vai ficar o quê? 3 sobre 2, né? Então, para finalizar, né, essa parte aqui algébrica, né, que vai de 0 a π sobre 2, de 3 sobre 2, mais 2 cosseno de 2θ, mais o cosseno de 4θ, né? dθ. Pronto. Aí agora a gente faz os cálculos da integral, né? Então, essa integral, ela vai ficar mais embaixo. 2 vezes 3θ sobre 2, mais aqui, fazendo uma substituição, né? Substituindo 2θ por 1, né? O método da substituição, você vai ver que vai ficar 2 cosseno, 2 seno de 2θ sobre 2, né? Aí eu posso simplificar aqui. Mas, aqui também vai ficar seno de 4θ sobre 4, variando de 0 a π sobre 2. Tá? No caso, se eu substituir o seno, o θ, por 0, vai dar tudo 0, tá? Então, vou substituir apenas por π sobre 2.
Então vai ficar 2 vezes 3 sobre 2 vezes π sobre 2, mais, aqui estava 2 seno de 2θ sobre 2, né? Que simplifiquei aqui. Então vai ficar só o seno de 2 vezes π sobre 2, que é π, né? Então vai ficar assim, seno de π mais, nesse daqui, se eu substituir θ por π sobre 2, fica o seno de 2π, né? Dividido por 4. Então fica o seno de 2π dividido por 4. Pronto. E aí, resolvendo aqui esse problema, né? O seno de π e o seno de 2π são iguais a zero, né? Então, no final, nós vamos ter 2 vezes 3 vezes π sobre 2 vezes 2, né? Aí eu corto aqui e fica só 3π sobre 2. Pronto, esse é o volume desse sólido aqui. Bom, gente, aqui quando eu estava editando o vídeo, eu percebi que eu cometi um erro e não altera o resultado dessa questão, tá? Eu só esqueci de colocar aqui, que aqui fica sobre 2 e o seno de 4θ, em vez de ficar sobre 4, ele vai ficar sobre 8. Tá? Então, é só essa correção aqui, mas que não altera o resultado. Bom, pessoal, aqui eu encerro esse vídeo. Qualquer dúvida, coloque no Classroom, coloque lá no nosso grupo do Telegram, tá bom? Então, até o próximo vídeo.